Olá, muito boa noite para todo mundo. Nas veredas e nas gerais, os bichos de pelo e de pena já se recolheram nas suas locas, tocas e ninhais. Nos arraiais e nos sertões, o povo está acendendo os lampiões. E no arranchamento da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, de longe se vê a fogueira acesa e a peonada reunida para fazer o balanço de mais um dia na lida. E quem quiser pode chegar e puxar uma cadeira e sentar, porque a gente já vai começar a nossa falação com a apresentação da prosa brideira do dia. No Brasil e no mundo inteiro, o setor financeiro e a economia em geral começaram a semana abrideira de abril em grande agitação por conta da situação cambial, com a arribada do dólar no mercado internacional. O caso foi que o dinheiro norte-americano está se valorizando em relação a praticamente todas as outras moedas. E isso mexe fundo com o funcionamento da indústria, do comércio, do consumo e, enfim, com a vida do povo, dos ricos e dos pobres de praticamente todos os países do mundo. Aqui no nosso terreiro, nesta terça-feira, o dólar já tinha acumulado, desde o começo do ano presente, uma alta de 4,2%, passando um tiquinho dos R$ 5,00, chegando ao maior valor registrado desde o mês de outubro passado, e o governo teve de sair vendendo a moeda na praça para segurar esse redomão desamansado. Pedindo licença para os economistas mais puristas para simplificar a explicação para esta situação, o que está acontecendo é que a economia lá do gigante nortista está melhorando mais ligeiro do que eles estavam esperando. E aí, para não deixar a inflação desembestar, as autoridades governamentais aumentam os juros pagos por pessoas e empresas que pegam dinheiro emprestado. Com isso, os grandes investidores internacionais que vivem de levar seus capitais forasteiros por onde pode ser maior o retorno financeiro, correm todos lá para os Estados Unidos para aproveitar esse juro alto, né? E aí começa a faltar dólar para fazer girar a economia mundial. Falando assim no geral, isso não é bom para nenhum país e para o Brasil também não. Mas em algumas situações especiais acontece o contrário, como é o caso do setor exportador, que acaba sendo beneficiado pela desvalorização cambial. Repare o companheiro boiadeiro que, em primeiro lugar, com a alta do dólar, o exportador brasileiro de qualquer coisa, incluindo, logicamente, a carne bovina, ganha mais reais pelos produtos vendidos lá no estrangeiro, o que aumenta a lucratividade da sua atividade, né? Além disso, o vendedor também pode oferecer a sua mercadoria por um preço melhor do que o dos concorrentes, ganhando competitividade na disputa pela freguesia. Pois então, numa hora como esta de agora, em que a demanda pela produção brasileira está disparada na subida da ribanceira, mas o valor oferecido está cada vez mais raquítico e desmilinguido, essa desconjuminação de dinheiros pode ser de boa serventia para aumentar mais ainda o volume embarcado e para compensar o esmagrecimento acontecido na renda dos frigoríficos exportadores e dos seus fazendeiros fornecedores. Tendo tantos companheiros espalhados por este país inteiro, a gente fica muito contente de poder receber aqui notícias de como está indo a lida e a vida nos rincões e grotões do sertão brasileiro. E se por acaso aparecer no andamento do serviço alguma dúvida ou consumição a respeito de como produzir na propriedade comida em quantidade e da melhor qualidade para garantir o trato do mestiço, vai ser maior ainda a nossa satisfação de poder ajudar a campear uma solução, encaminhando a questão para a apreciação de um especialista aqui na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto do programa de hoje é como montar uma linha de coxo simples e de baixo custo para fazer a suplementação do gado ao longo do ano. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Hoje virou moda a fazenda fazer uma suplementação do gado. E o que é a suplementação? Ela monta uma linha de coxo aqui dentro do pasto e aí, em pleno período de seca, traz uma suplementação com grão, com farelo, né?
com mais proteína para o gado que a pastagem não está entregando. Aqui no caso da Fazenda Igarapé, essa linha de coxo está bem pertinho aqui da praça de alimentação. E isso aqui que a gente está vendo aqui uma linha de coxo bastante econômica. Não dá uma durabilidade longa, mas 3, 4 anos, você tratando com cuidado isso aqui, você tem esse material. É rápido de instalar e é barato também, tá? Isso aqui é um silo, é chamado de silo bag. Silo bag, você compra ele, você recebe ele todo desmontado e aqui ele tem um arame, aqui embaixo outro, e aí você monta isso rapidamente para ofertar o proteinado aqui, a suplementação para o gado. Se você não quiser fazer disso aqui, você pode também fazer o famoso silo aqui com tambor, né? Tambor plástico. Você compra no mercado esses tambores aqui, corta eles no meio, você aqui do lado, você põe a madeira e você parafusa ele aqui, ó, tá? Você parafusa, aqui pode bater um prego, aqui parafusa também, e aí ele vai ficar bem firme, tá? E aí você usa isso aqui também, é um sistema bastante barato e firme, que a gente pode usar na fazenda. Então, fica aqui a ideia para você fazer a suplementação do período de seca. Ou você monta uma linha de coxo com tambores plásticos, ou então você usa um silo bag, tá bom? É muito importante que você faça essa suplementação para o gado, para que o gado não perca peso, para que o gado não emagreça e continue o seu processo de ganhando peso mesmo no período de seca. Isso vai ajudar a pastagem. Ok? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Com a conversa correndo animada, a peonada nem percebeu que a boiada já percorreu quase a metade da jornada que estava combinada de ser cumprida nesta parte da empreitada. Sendo assim, a comitiva vai fazer aqui uma rápida parada e volta para a estrada em instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não dá para dizer que o março tenha sido bom para os companheiros e companheiras pecuaristas que precisaram ir buscar dinheiro na nossa praça boiadeira. Mas também não foi tão ruim assim, porque o fazendeiro, tendo capim de boa qualidade e em quantidade na propriedade, conseguiu escorar a forte pressão baixista do comprador em cima da cotação e, no fim, a oba caiu, sim, mas menos do que estava sendo esperado pelos especialistas do mercado. A questão é que, com o avançamento normal do tempo e o empobrecimento natural da pastagem, daqui para frente vai ficar cada vez mais complicado continuar segurando na invernada o gado que já está terminado. E a precisão, então, é de fazer um planejamento rigoroso para vender essa boiada sem ficar arriscado de se enfiar num trieiro enganoso. E para pedir uma orientação segura a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber mais uma vez aqui no programa a visita virtual do zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela sua costumeira disposição para atender a gente. Faça o favor de entrar, sentar, calçar o chinelo e ficar à vontade, que a casa aqui é sua.
Combinado, Sidney. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Ô Felipe, fazendo um resumo ligeiro, né? O que é que foi que aconteceu com o boi gordo no mês de março, que acaba de ser arrematado e mandado aí para os arquivos da história, hein? O Sidney, foi um mês de pressão de baixa ainda, tá? Mas na nossa percepção, uma pressão de baixa menos intensa do que ela poderia ter sido. Por quê? Só para ter uma referência, o mercado cedeu 3%, a grosso modo, Brasil afora, em São Paulo 3,2%, mas o abate de bovinos ele veio muito forte nesse primeiro trimestre e a arroba poderia ter cedido mais na nossa percepção por conta disso. Tá? Então, apesar dessa queda, foi uma pressão de baixa, na nossa visão, relativamente moderada. Agora, como é que foi o comportamento do consumidor brasileiro ao longo do mês passado, hein, Felipe? Sidney, o consumo tem sido algo até surpreendente para nós, tá? Tem sido uma surpresa favorável nesse começo de ano. Por quê? Como eu citei, os abates nesse primeiro trimestre, eles cresceram muito com relação ao mesmo período de 2023. Só levando em conta janeiro e fevereiro, foi um aumento de quase 26% nos abates, considerando os dados preliminares do CIF. Então, teve mais produção de carne nesse primeiro trimestre do que em 2023. E os preços no atacado e no varejo de carne bovina, eles não cederam na mesma intensidade que a arroba do boi. Então, na nossa percepção, o consumo conseguiu absorver, olhando principalmente para o mercado interno, a exportação é outro fator também que colaborou, mas conseguiu absorver, em teoria, esse aumento de produção que houve no primeiro trimestre, com os preços dentro desses elos que eu citei, cedendo menos do que a arroba do boi. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, né, Felipe? Olhando agora bem lá para trás, né? O preço da carne no varejo hoje está bem mais barato do que era no período correspondente do ano passado, né? Lá para março do ano passado. E o consumo está aumentando na mesma proporção? Então, Sidney, a gente teve uma queda de 10,6% em 12 meses, considerando o varejo de São Paulo como referência. Agora, em março, só para tomar como base, os preços no varejo caíram 1,5%, enquanto a arroba do boi em São Paulo caiu 3,2%. E no atacado, a intensidade de queda, tanto no atacado de carne com osso quanto no atacado de carne sem osso, foi na mesma proporção. Ela cedeu ali cerca de 1,5%, 1,4%. Então, nos passa a percepção de que o consumo aqui no mercado interno, ele está conseguindo absorver essa carne que chegou ao mercado, de modo até surpreendente para nós, tá? Está conseguindo dar conta de absorver essa sobreoferta, digamos assim, que está havendo nesse momento. E aí a gente tem que levar em consideração alguns fatores aqui que podem estar influenciando isso. O desemprego ele segue relativamente controlado. Saiu a pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, na semana passada, com um desemprego na taxa de 7,8% ainda. A gente tem agora a população com menos dívidas advindas da virada de ano, né? A gente sabe que é um período que a população contrai mais dívidas e tem mais compromissos fiscais. E isso acabou influenciando positivamente na nossa percepção. E para março, nós tivemos aí a Páscoa como um fator que acabou colaborando com o enxugamento de estoques nesse finalzinho de mês e também a questão da expectativa agora para o começo de abril com relação à demanda vindo por parte do recebimento dos salários. Pois é, né? Agora então que terminou aí o jejum da quaresma e está perto de sair o pagamento do salário mensal, né, do trabalhador empregado, dá então para apostar num crescimento mais substancioso aí do consumo aqui no nosso mercado caseiro, Felipe? Dá, Sidney, dá. A gente acredita nesse cenário, até por conta desses dois fatores que eu citei de desemprego controlado. Também tivemos o Boletim Focus essa semana elevando a perspectiva com relação ao PIB brasileiro, o que desenha um quadro onde a gente deve ter uma população mais ativa com relação a consumo, principalmente. E aí o consumo com um preço da carne retraído com relação ao ano passado, olhando para o varejo, é claro que poderia ser melhor ainda o desempenho se nós tivéssemos uma renda per capita superior, mas de modo geral dá para a gente acreditar sim e deve ser um ano onde o consumo de carne bovina ele deve ter um comportamento mais favorável do que nos anos anteriores. Mara, né? Agora, na semana passada, que foi a derradeira do mês de março, né, Felipe? O mercado de carne com osso no atacado aqui em São Paulo já registrou aí uma ligeira alta, né? O que é que isso quer dizer, Felipe? Está aí comprovando isso que você acabou de falar? Esse comportamento ele veio por conta de enxugamento de estoques no finalzinho do mês, tá? Nas duas últimas semanas de março, na verdade, a gente viu
essa retomada de preços no atacado. É claro que retomada de preços, estamos falando de uma cotação da carcaça na casa de R$15,50 a R$16 para os machos. Não chega nem perto das cotações que nós tivemos na fase de alta de R$20 a R$19, ponto. Mas é um incremento que nos demonstra que houve um enxugamento, sim, dos estoques. Os varejistas e atacadistas vieram buscando pelo atacado de carne com osso, e isso fez com que as cotações entre as 2 últimas semanas de março tivessem uma retomada. O destaque que nós damos aqui é principalmente para as fêmeas, que tiveram um incremento mais robusto com relação aos preços, frente ao que vinham sendo praticados. E aí o que nos chega é que esse final de mês ele acabou sendo favorável com o desempenho da questão da Páscoa, e vem essa percepção também de boa demanda agora para a primeira semana, com os salários chegando. Ô Felipe, para a gente arrematar a prosa então, né? Acabou o verão, o outono começou e já que a chuva vai escassear, né? Vai ter enchente de boiada na praça daqui para frente, Felipe? Olha, Sidney, o histórico diz que sim, tá? O histórico nos mostra que primeiro semestre aumenta, tem uma concentração maior com relação à oferta de boiadas, mas o ponto de destaque que a gente traz é que essa oferta talvez ela venha mais cadenciada ao longo dos próximos 3 meses, ao longo desse segundo trimestre. Por que dizemos isso? Nós tivemos chuvas entre os meses de fevereiro e março e até agora em abril no Brasil Central, que estão colaborando com a expectativa de uma manutenção do gado em pastagem por um pouco mais de tempo. Então, a gente pode ter um cadenciamento de oferta ao longo dos próximos meses, mas a perspectiva é de um mercado um pouco mais baixista com relação aos próximos dias, por conta de um movimento natural que a gente espera aí, principalmente no Brasil Central. Muito bom. Vamos acompanhar e torcer para que a nossa Praça Boiadeira não pegue de vez aí a descida da ribanceira, né? A gente conta aí sempre com vocês da Scott para ajudar a gente a entender os rumos do carretão no mercado. Obrigado, viu, Felipe? Grande abraço para você, abração para toda a turma da Scott aí, até a próxima. Obrigado, Sidney, uma boa noite a todos e até a próxima. Até. Repartindo em 3 pernadas a jornada a ser percorrida pela boiada, a segunda foi vencida agora, quando a comitiva cruzou o Riacho das Três Porteiras. E antes de começar a enfrentar a parte derradeira da empreitada, a hora é aconselhada para se fazer aqui mais uma parada ligeira para retomar a nossa lida marchadeira em instantes, quando então a gente vai prosear a respeito do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Ainda bem que a gente avisou que era cedo para comprar rojão e fazer comemoração, porque depois de ameaçar de embicar na subida da ribanceira, a nossa praça boiadeira refugou e voltou a padecer de febre paradeira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Tendo acabado de virar mais uma folha no calendário e esperando para ver qual vai ser a reação do mercado, a gente chama a atenção do amigo e da amiga que estão aí sentados na frente da televisão para a apresentação do noticiário do nosso comentário a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. Ainda bem que a gente avisou que era cedo para comprar rojão e fazer comemoração, né? Porque depois de começar esta semana a brideira de abril ameaçando se largar na subida da ribanceira, a nossa praça boiadeira já está outra vez padecendo de febre paradeira nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil. A explicação para o caso que foi acontecido é que, com a virada do calendário, a previsão era de aumento do movimento no balcão do açougue e, por conta disso, também de reação na demanda por gado terminado no mercado pecuário, né? A respeito do comportamento do consumidor, conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras boiadeiros, os motivos da inapetência eram, primeiramente, o jejum da quaresma e, segundamente, a falta de dinheiro na algibeira do trabalhador brasileiro. Pois então, passada a Páscoa e devidamente cumprida a abstinência exigida dos crentes, quem quiser já pode comer carne outra vez. Mas para a maior parte da população, isso só vai poder acontecer da semana que vem para frente, que é quando as empresas vão fazer o pagamento do salário do mês aos seus funcionários. De qualquer maneira, nas horas derradeiras do março recém-terminado, o mercado varejista até andou bastante animado, o que ajudou o comerciante a diminuir um pouco o estoque de mercadoria que ele tinha na câmara fria. Tanto que, por causa disso, no começo da semana presente, o preço da carne com osso no atacado até voltou a subir uma coisiquinha de nada aqui na Praça Paulista.
Mas antes de que alguém pudesse se animar com o rumo que está sendo tomado pelo carretão no Estradão, as novas informações sobre o abate de gado no país deixaram o povo desanimado de novo. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, com base nos registros do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, o volume de animais que foram para o gancho nos 2 primeiros meses do ano corrente teve um fortíssimo crescimento de 26,7% na comparação com o período correspondente de 2023. A questão é que, fazendo uma recordação ligeira, no ano passado a produção brasileira de carne bovina foi a maior da história. E este aumento registrado agora, que não estava sendo esperado, é sim motivo de justa preocupação. Assim mesmo, e pelo menos por enquanto, o pecuarista está conseguindo escorar a forte pressão baixista do comprador em cima da cotação. Isso porque o céu tem sido generoso e não está faltando na propriedade pastagem em quantidade e de boa qualidade. O problema é que, com o outono entrado e já bem andado, a estiagem agora já não demora para chegar, né? E, para não deixar o alazão tostado pegar um trieiro enganoso, a precisão urgente é de planejar a comercialização do gado terminado para não ficar arriscado de ter de fazer a negociada na hora da enchente de boiada no mercado. Juntando tudo, o resultado foi que, no resumo do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 4 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o preço subiu em 2 dessas praças e caiu em outras 2. A listinha das arribadas foi formada pelo Sudeste e pelo Sudoeste de Mato Grosso, onde o boi aumentou para R$ 210 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já no oeste da Bahia, a vaca foi derrubada para R$ 193. E no sudeste da Rondônia, a fêmea piorou para a mixaria de R$ 170. Na roda do Jequitibá, o sertão agarrou a se destemperar e o mundo pegou a mudar. E nessa lida, a nossa vida nunca mais há de voltar a ser o que era no tempo da Antiquera. Da amizade que a gente tinha na mocidade, ficou só a saudade. A minha viola eu já nem tiro mais da sacola. Mas a nossa história de boiadeiro pioneiro neste chão brasileiro, eu guardei na memória, para poder contar se alguém algum dia por ela se interessar. Quando eu comecei a escrever essas trovinhas que são recitadas aqui todo dia no arremate da nossa função, a minha intenção era só a de guardar, na forma de poesia, as lembranças das minhas andanças por esta imensidão do sertão brasileiro, das viagens e das reportagens que eu fiz, do tanto de alegria e amizade que eu juntei e das coisas que eu vi, sonhei e aprendi neste vasto mundo sem eira, nem beira, nem fundo. Aí o povo foi gostando e pedindo mais, até que alguém falou que essa lida versejadeira representava um retrato bem tirado da nossa verdadeira cultura roceira e deveria ser preservada. E foi assim, desta maneira, que nasceu a minha série Versinhos de Caipira, formada por esses 4 livros que estão sendo mostrados aí na fotografia. Não tem nas livrarias, e se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E aproveitando o apito do trem que está na plataforma da estação, a gente já vai fazendo a nossa embarcação, prometendo voltar de qualquer forma amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.